Olá, empreendedor, olá, empreendedora, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast. Hoje vai ser um podcast incrível, pelo que a gente veio conversando já aqui no caminho com a minha convidada de hoje. A gente vai fluir aí por vários assuntos, desde comida, né? Todo mundo gosta quando a gente fala de comida, empreendedorismo, transição de carreira. Então, a nossa convidada hoje é a Flávia. Flávia, bem-vinda, muito obrigada de você ter aceitado o convite. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com você. Ah, o prazer é todo nosso. Então vamos falar um pouquinho aí, começando assim, falar o que que você faz pro pessoal, né? Vamos falar o que que Vamos, você faz hoje, o que eu né? faço hoje, né? Porque tanta coisa que a gente faz. Então, hoje eu sou nutricionista, né? Eu tenho especialização em nutrição clínica, formação em nutrição comportamental pelo método SOFI, e atualmente eu estou cursando uma pós em nutrição esportiva e estética. Legal. Então vamos falar um pouquinho como que você chegou, né, a ser uma nutricionista. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua carreira A aí, minha né? A sua trajetória. trajetória. Vamos lá. Como que você começou, né? Porque você, vamos falar primeiro por que que você foi parar na nutrição? E depois a gente vai voltando um pouquinho. É porque eu gosto de comer. E eu gosto de cozinhar, né? Então, sempre na minha família, o prazer em torno da mesa esteve muito presente. Então, quando eu optei por uma transição de carreira, eu optei por começar fazendo cursos assim, sabe, em loja de doces que oferece curso de pão de mel, curso de bolo confeitado, curso de salgados. Então, eu comecei com isso, e aí eu vendia, né? Fazia por encomenda, bolo de aniversário, pães, tortas, e surgiu o interesse de me aprofundar mais. Então, fiz um técnico em nutrição e dietética no Senac e emendei com a faculdade de nutrição. Ah, legal. Eu também tenho o prazer de comer, adoro comer, Isso é mas eu não muito sei bom. cozinhar nada. Sou péssimo na cozinha. Para não falar que eu não sei cozinhar nada, na parte de doce eu ainda me arrisco, porque meu pai é confeiteiro. Mas na parte de salgado, eu não sei nem fritar um ovo, né? Então, para mim, eu tenho dificuldade. Quando você for fazer essas guloseimas aí, pode convidar Pode que ter certeza. É, cozinhar, né, é uma terapia. Então, você já está num bom começo. Você já está fazendo doce, já é um já é um caminho, lado, né? uma cozinha afetiva, né? É uma cozinha Já reúne a afetiva. família em torno de um alimento que traz conforto, né? Aquele Aham. alimento que todo mundo gosta, né? Então, você que é responsável pela sobremesa, tá bom? Quando fizer as coisas gostosas, Pode você deixar que a faz a sobremesa eu sobremesa. levo. Combinado, então. Então me fala uma coisa, então você não veio pela nutrição por ninguém, assim, você veio pelo gostar de comer, foi fazendo os cursos, foi se apaixonando, não tem alguém que você se inspira, fala, vou ser nutricionista porque tem alguém na minha família. Não, na verdade, a minha primeira formação é direito, né? Então, É. essa é a formação que vem de família. Meu pai era advogado, minha irmã advogada, minha mãe fez faculdade de direito, mas não chegou a prestar o AB. Então, minha primeira formação é no direito. E a nutrição já veio numa idade madura, eu já estava, né, passada dos 30. E foi uma decisão bem assertiva mesmo no que eu gosto, no que eu tenho vontade, o que eu quero agora para minha vida. Tá, então vamos falar um pouquinho do direito, já que você trouxe o direito agora. Como que foi lá, seu início de carreira no direito? Você se espelhou em alguém, você já gostava? Se espelhou nos seus pais, né, com certeza, mas você já gostava ou não? Você foi indo mesmo... Olha, lá no início, enquanto eu ainda estudava, eu tinha uma vontade de fazer medicina. Então, talvez aí o link com a nutrição, né? Aham. O meu avô, por parte paterna, era médico. Então, nesse início, eu pensava muito na parte de medicina. Prestei os vestibulares na época, é uma idade muito nova, né? A gente não tá. Eu acho ainda hoje que a gente não está maduro o suficiente para tomar uma decisão desse Sim, porte, que vai sim. acompanhar a nossa vida inteira, né? Então, eu prestei direito, prestei medicina, né? Eu não passei. Eu cheguei a passar em ciências biológicas na PUC de Campinas, mas muito nova ainda, com 17 anos. Não me senti segura para sair de casa e não ser o curso que eu queria, que era medicina, e optei por prestar direito, já espelhada no meu pai, e passei e trabalhei lá 10 anos com ele. E como foi essa fase aí? Você gostou do direito? Qual Gostei era a do sua relação com o Minha direito? relação com o direito, eu acho que é uma relação que está dentro de praticamente todos, né? Eu acho Uhum. que esse senso de justiça, né, do que é certo, do que é errado, da liberdade.
de um vai até onde começa do outro, né? Então, acho que o direito ele está muito presente em todas as profissões. Acho que vai muito da questão de valores internos. Então, eu trabalhei 10 anos no escritório com meu pai e eu focava também na parte do administrativo financeiro. Então, embora eu tivesse atuação no direito, não era tanto no contencioso. Que contencioso que a gente fala é quando chega a processo judicial. Aham. Então, essa parte mais quem fazia era minha irmã. Tá. Eu atuava mais numa parte que era antes do contencioso, que era aquela coisa amigável de redigir um contrato, né? Enquanto não havia briga, né? Enquanto não havia litígio. E na parte administrativo-financeira. Tá, e aí esse escritório foi indo e você foi ficando lá, o escritório fechou e depois você saiu ou não? Você saiu. Não, eu saí antes, né? Eu tinha vontade, sempre tive vontade de expandir, de crescer, de fazer pós-graduações, mas aí um conflito aí de gerações, né? Meu pai, que sempre foi um advogado até muito conceituado na nossa cidade, então, não, isso é besteira. Ele estava acostumado com aquele escritório à moda antiga, né? Onde era que faz tudo e estava muito ligado ao nome da pessoa, né? Aham. Então, eu sempre buscando pós-graduações, na época eu estava interessada muito numa parte de terceiro setor, era uma parte nova naquela época, quando foi promulgada a lei do voluntariado também pela doutora Ruth Cardoso, né? Eu estava muito envolvida nessa área, porque eu prestava consultoria para algumas instituições, então fiz muitos cursos de capacitação nessa área. E aí acho que houve um conflito na época de interesses, né? Aham. Então, meu pai optou por fazer algo como um hobby, né? Ele quis fazer um curso de gastronomia na Anhembi Morumbi, e aí eu acabei seguindo por essa área de terceiro setor quando eu me casei. Então, eu saí do escritório. E aí não imaginava naquele momento que a gastronomia estaria tão presente agora, né? Depois que eu optei por essa profissão ligada à nutrição. Tá, então você não saiu da advocacia e foi direto para nutrição. Você teve ainda aí algumas transições anteriores. Isso, eu saí do direito, não largando o direito, mas largando aquele formato, né? Aham. E eu fui para a área de terceiro setor. Então, aí eu me casei, né? Na época, o meu esposo era muito envolvido com projetos sociais e também ele era terapeuta, ele é, né? Então, eu fui para essa área de saúde, né? Nós tínhamos uma clínica de terapias integrativas. E eu também fazia essa parte de gestão da clínica e muitos estudos em torno dos projetos sociais que a gente desenvolveu ao longo de 20 anos. Aí Tá. depois que eu me divorciei, que eu optei por mudar de área. Então você ficou 10 anos no direito, no tradicional ali. Aí foi pro terceiro setor e ficou mais quanto tempo lá? 10 anos no direito e uns 15 anos para essa área de terceiro setor. E aí sim você fez a Aí sim eu transição. estou em plena transição, né? Porque eu me formei em 2022 na nutrição. E estou desenvolvendo aí, trabalhei em unidade de alimentação e nutrição, né? Vulgo refeitório de empresa, então Aham. refeitório de empresa, refeitório de escola. Tenho um cargo na universidade como preceptora de estágio, que auxilia os alunos, né? Acompanha o dia a dia dos alunos que estão em campo de estágio, então é bem a parte prática do curso. Eles vão estagiar em clínica escola, eles vão estagiar na área de unidade de alimentação e nutrição, estagiam na área de vigilância sanitária. Então, acompanho esses alunos. E nutrição clínica, eu tenho a parte que eu faço os atendimentos. Você estava me comentando comigo que você entrou para fazer nutrição, já com mais idade, e você tinha os outros alunos ali. Então você já foi encontrando isso já como aluna? Você acha que você já foi encontrando esse caminho assim de auxiliar os alunos, mesmo quando você ainda era aluna? Por ser mais velha, né? Então, assim, por ser a mais velha da turma do técnico em nutrição, eu chamava, tinha os trabalhos em grupo, eu já chamava os alunos comigo. Sou comunicativa, né? Então, sempre em contato com as professoras, sempre uma excelente relação com as professoras, com os outros alunos. Aí foram abrindo os caminhos para que eu ingressasse, né? Uma indicação de emprego, uma indicação para trabalhar na UAM, indicação para trabalhar na universidade, sempre me relacionando e ajudando, né? Quem eu posso. Até hoje eu vou.
Tá. E você hoje, seu foco é empreender, porque eu te conheci lá no nosso café de negócio, a gente estava lá no café, e você chegou lá no café em busca de conhecimento, em busca de troca, então seu foco é empreender. O que Meu, que você vê, você, Flávia, como nutricionista daqui para frente? o meu foco é empreender. Gosto muito de empreender. Desde aquela época, né, de 20 e poucos anos, sempre gostei de um projeto, né? Então, quer empreender, conta comigo, né? Mas logicamente que dependendo da, né, sempre uma gestão de riscos. Então, hoje o meu foco na nutrição é ter consultório próprio e também ter produtos ou cursos que eu possa auxiliar as pessoas a ter saúde, né? O foco é na saúde. Embora as pessoas busquem muito o emagrecimento, né? Sempre o foco das pessoas é o emagrecimento. Mas a gente tem que explicar, a gente tem que orientar que vai obter o emagrecimento como consequência. Então, foco sempre na saúde. Então, meu objetivo hoje, tanto tendo o meu consultório, como montar cursos e grupos online ou presenciais, é foco na saúde. Interessante você trazer isso, porque acredito eu que a maioria das pessoas vai buscar uma nutricionista é para emagrecer. E a pessoa chega lá e fala, Flávia, eu quero emagrecer. Como você faz para mudar essa chave na cabeça da pessoa e falar, não, vamos primeiro pensar na saúde e o emagrecimento vai vir como consequência? Você tem essa dificuldade com seus pacientes? Sempre o objetivo realmente é emagrecer, né? Aí a gente pede para o paciente trazer os exames bioquímicos. Então, você vai analisar um perfil glicêmico, se tem um colesterol, se tem um triglicérides alterado, você vai analisar o perfil glicídico, como que está a glicemia daquela pessoa, né? Então, você vai por uma série de análises, tanto dos exames bioquímicos, como os sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Ah, estou com constipação, eu tenho um refluxo, né? E os sinais que você percebe também, ai, tenho queda de cabelo, a unha tá fraca. Então, você vai fazendo assim um diagnóstico clínico nutricional, tá? Lembrando que nós nutricionistas, a gente não faz o diagnóstico clínico, quem faz é o médico, né? Então, embora a gente saiba ler os exames, a gente saiba entender o que está acontecendo, né, naquele organismo, o diagnóstico clínico, você é diabético. É o médico quem faz. Aham. A gente, com base nesses diagnósticos, com base nesse entendimento, vai direcionar, vai orientar a alimentação daquela pessoa para que reverta esses quadros. Então, naturalmente, ela vai emagrecer, né? Mas o foco sempre é na saúde. Então, então você constata lá que está com colesterol elevado. Então, você vai direcionar a alimentação com foco na Sociedade Brasileira de Cardiologia, ao colesterol, mas a consequência, inevitavelmente, vai ser o emagrecimento. Você vai estimular uma atividade física, você vai perguntar como está o sono da pessoa, que é muito importante, gente. Dormir é muito importante, gente, tanto para a saúde como para o emagrecimento. A hidratação. A hidratação também é importantíssima. Então, uma série de fatores, o emocional, como que está o emocional daquela pessoa, como aquela pessoa lida com a alimentação. Então, uma série de coisas que está muito além do emagrecimento, mas que vai levar ao emagrecimento. Não como primeiro foco, mas como consequência. É, porque o que que era eu, Eduardo, pensava nutricionista, como que era na minha cabeça antes de eu conhecer a Flávia. Vou te falar, Flávia. Se alguém falar assim, pensa numa nutricionista, o que que vinha na minha cabeça já? Umas bolachinhas de água e sal e um copo de chá. Meu Tipo assim, Deus. você imagina o quê? Você vai na nutricionista e ela vai te dar ali uma dieta super restritiva e vai pensar no emagrecimento. Eu não consegui associar nutrição com outras questões que nem você está falando, de saúde, que você vai trazer até a questão do sono, a questão da diabetes, já imagina no emagrecimento. Eu acredito que da mesma forma que eu penso isso, muitas pessoas têm essa associação na cabeça, né? E como fazer para desmistificar isso, né? Principalmente com as informações hoje difundidas nas redes sociais, né? Onde você vê uma série de informações sem embasamento científico, mas que as pessoas estão acessando o tempo todo, e informações dadas por pessoas qualificadas. Então, foi o médico que falou. Mas eu vi na internet, foi o nutricionista que falou. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, porque essa visão restritiva da alimentação, ela é extremamente prejudicial para a saúde. Então, muito cuidado, assim, com dietas
low carb, dietas da moda, onde exclui grupos alimentares, tá? Isso é extremamente prejudicial, porque o que que acontece? A pessoa vai lá, restringe um grupo alimentar. O mais famoso que a gente ouve é o quê? Carboidratos, né? Gente, carboidrato é o nome de um nutriente, né? É um nutriente que ele é o principal responsável por fornecer energia para o nosso corpo. É o alimento do nosso cérebro. E as pessoas demonizam, né? O quanto você vê a pessoa falando assim: "Ah, eu não pode comer pão, mas eu não posso ver pão". Aí, de repente, a pessoa está restringindo um alimento que faz parte da nossa cultura, que o alimento por si só, unicamente, ele não é um vilão. Depende tudo muito de um contexto alimentar, de como a pessoa está comendo aquele pão. Então, no café da manhã, você come um pão francês com um ovo mexido, um chá, uma fruta. Qual que é o problema, né? Por que tirar o prazer de comer um alimento porque está sendo vilanizado? Então, precisamos sim, isso até é um apelo, né? Mudar essa forma de ver a nutrição como uma forma prescritiva, como uma forma restritiva. Quem sou eu para dizer para você, você não pode comer isso, você deve comer isso, né? Eu tenho que entender que atrás do DU existe uma história, existem aspectos religiosos, existem aspectos sociais, existem aspectos culturais, existem aspectos familiares. Então, de repente, a tradição da sua família é comer cuscuz no café da manhã, né? Como que pode uma pessoa tirar esse prazer? Eu estou negando uma história, você concorda? Não Sim, é sim. simplesmente dizer não ao alimento, eu estou negando toda a história que você traz, que o seu corpo traz, né? Então, por que não levar a nutrição de uma forma, não digo assim, tão permissiva também? É claro que a gente vai trabalhar muito a questão qualitativa, alimentos frescos, alimentos, frutas, vegetais, legumes, não abusar dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles industrializados com formulações repletas de corante, conservante, gordura, açúcar, né? Então, tudo vai depender da história de cada um, né, da saúde de cada um, do que aquela pessoa traz como necessidade, e a gente vai trabalhar em cima disso e de questões comportamentais também. Qual a relação da pessoa com a alimentação? Então não existe uma dieta pronta que você entrega para cada paciente que vai lá. É tipo, é totalmente personalizado mesmo. Exatamente. Não existe isso de, ai, tira da gaveta a dieta de 1.200 calorias que serve para Isso. todo mundo. É, porque a gente que não tem experiência, a gente fica imaginando isso, né? Não, E... isso você perde saúde, Aham. tá? As dietas muito restritivas, você perde água, você perde massa muscular, você perde saúde. E a restrição gera compulsão. Pensa que você ama chocolate, por exemplo, É, né? eu amo. Tá vendo? Aí você fala que não pode comer chocolate. Não, você não pode. O dia que você se permitir comer, você vai comer uma barra. Não é diferente você enquadrar o chocolate? Você gosta de chocolate? Ai, que tal você comer o chocolate todos os dias após o almoço como sobremesa? Que tal você escolher um chocolate com uma melhor qualidade na composição, uma melhor Legal. quantidade de cacau, uma menor quantidade de gordura, de açúcar? Sabe, vai chegar uma hora que você talvez nem vá comer o chocolate. Naquele dia você vai optar por uma fruta de sobremesa, né? Então, por que demonizar? Como se fosse um chocolate todo o problema, né? Ao prazer que aquele alimento proporciona. Então, a gente tem que ir mais para este caminho, sabe? O padrão alimentar saudável. Cabe tudo, né? Mas não tudo, como diz a professora Sophie. Tinha um casal de amigos nossos que tava fazendo uma dieta e eles iam pra. Se era chamado pra ir pra uma festa, eles iam catar Power na festa. Isso eu acredito que não seja saudável, né? Por quê? Porque você tá ali na festa, você não pode nem se permitir curtir aquele momento da festa. Por quê? Porque você tá com o seu Tupperware. Quando dá seu horário de almoço ou das refeições ali que tá dentro da festa, eles iam lá, pegavam as marmitinhas dentro da mochilinha e comia aquilo. Não comia o que tinha na festa. A gente curtia ali, conversava,
mas você percebe que a pessoa tá meio restritiva, né? Isso não é saudável, Isso acredito não eu, é né? saudável. Como que está a relação dessa pessoa com a comida, né? Olha que agressão, né? Eu diria até que é uma agressão. Você não se permitir, num momento de prazer, né, com os amigos, confraternizando, onde você, por meio da nossa abordagem comportamental, a gente faz com que o paciente ele crie autonomia de ter escolhas saudáveis. Gente, saudável, quando a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado com esse termo saudável, né? Porque saudável pode ser também ligado ao prazer que aquele alimento te proporciona, né? Então, não vejo como saudável a pessoa ir a uma festa e não desfrutar daquele momento, não desfrutar daquele alimento, porque está se restringindo, Não se permitir não se mesmo, né? permitir. E aquele momento, se ela considera que foi um exagero, tá tudo bem. O seu corpo sabe, né? É só você na próxima refeição comer o habitual. O seu corpo ele vai se regular para isso, né? Então, por que você também não ouvir os sinais do corpo? Não permitir, não se conhecer, né? Então, isso realmente não é saudável. Eu diria que até pouco triste, né? A pessoa se privar ao ponto de Então, não já poder. sabem, pessoal, vocês que não querem ficar tão restritivo assim, procurem pela Flávia, porque a Flávia sempre fala, pode comer tudo, como que é? Essa De frase tudo. é da professora Sophie Deran, né? Aham. É, pode comer de tudo, mas não tudo, De tudo, mas não né? tudo. Porque você reencontrando esse prazer no alimento, você tira essa compulsão, sabe? Quando você não restringe, você tira essa compulsão, porque você pode. Quando você pode comer naturalmente, isso fica em paz com a sua mente, em paz com o seu corpo. Então você acaba não exagerando, porque você está se permitindo. É, mas o se permitir também, eu vou falar de uma pessoa aqui que ela vai saber que é ela, só de eu falar, ó, só de eu contar a história, ela vai saber que é ela quando ela assistir. Mas tem uma pessoa na nossa família que quando a gente fala assim, nossa, você tá comendo a coxinha? Ela fala, mas quanto tempo que eu não como uma coxinha? Mas ontem ela comeu pastel, antes de ontem ela comeu uma pizza. Então não é assim também, hoje eu vou comer uma coxinha, amanhã eu vou comer uma pastel, depois de amanhã eu vou comer uma pizza. Isso já não é saudável, né? É o que a gente fala, tudo vem já de um padrão, né? Quando a gente fala padrão, um estilo de alimentação. Então, quando o paciente ele já está orientado, já está seguindo, ele está bem, de bem com o corpo dele, com a relação com a comida, então, naturalmente, o padrão alimentar dele acaba não incluindo na alimentação diária esse tipo de alimento. Ah, Seja tá. uma fritura, seja um ultraprocessado. Então, a pessoa ela acaba se habituando e por que não, em alguns momentos, vai, você. Aqui é muito comum, né, a tradição, sei lá, pelo menos na minha família, de comer o pastel na feira, Aham. né? Então tem alguns domingos que a gente fala assim, vamos comer o pastel na feira? Mas, gente, isso acontece com que frequência? É todo domingo? É toda feira que a gente vai? A gente vai na feira de terça, de quinta, de sexta, de domingo comer pastel? É, não vai, Não, né? é quando dá vontade. Então, isso que é bacana, você se permitir. Aí deu vontade, você foi comer o seu pastel na feira aquele domingo, tá tudo bem. Aí na outra alimentação, na outra refeição, você volta para o seu padrão. É, eu percebi que depois que eu casei, a minha alimentação mudou muito, né? E aí a gente vai refletindo o porquê das coisas. E você fala que a parte nutricional tem tudo a ver também com o que você viveu, né? A cabeça tá envolvida nisso, né? E meu pai, ele vem da favela, assim, né? Ele passou perrengue, necessidade, né? Ele morava no barraquinho de madeira na beira do rio a infância dele, pelo que ele conta pra gente. Né? A ponto de quando chovia, o barraco enchia de água. Então ele passou muita necessidade, assim, de alimentação mesmo. Então na casa do meu pai é tudo na fartura, assim. Tipo, se eles vai fazer o seu prato, se você vai lá a primeira vez na casa dele, ele vai fazer seu prato, ele não sabe fazer um prato, como que eu posso falar nutricionalmente falando, ali um prato razoável. O prato dele é montanha. E eu vivi a minha infância com eles, eu vim nesse ritmo. Então eu comia muito, assim, quando eu era mais novo, né? E depois que eu casei, eu fui mudando alguns hábitos, eu fui vendo que aquilo não era bom. E lá na casa dos meus pais é assim ainda. Se você vai lá, a minha esposa já fala assim: não, não, deixa que o meu prato eu faço. Porque ela já sabe que se eles fizerem o prato, vai vir um prato
daquele jeito. E acho que ele traz isso em função da infância. Se ele falar, hoje vai ser almoço lá em casa, ele coloca almoço na mesa assim, que parece que vai vir um batalhão de gente para comer na casa dele. É sempre muita fatura, assim, né? Muita fartura. E é provavelmente em função disso que ele viveu, acredito eu, Com né? certeza, o que você está abordando é muito parecido com o que a gente acabou de falar, né? Essa é a escassez, né? Então, pelo medo, talvez, da falta, pelo que ele já passou, e hoje ele tem uma condição diferente, ele vai para a fartura, né? Então, medo da escassez gerando essa fartura, né? Quando que na abordagem comportamental a gente também trabalha isso, né? Mas por quê? Qual o gatilho? Então, vamos trabalhar isso, né? Um prato, se a gente pensar num prato ideal, né? Igual eu falo, gente, a gente fala ideal, mas é o ideal para a pessoa, né? Aham. Mas é importante que a gente tenha nas nossas refeições todos os grupos alimentares, igual eu falei, não restringir nenhum. Então, quando a gente fala num prato ideal, num prato saudável, num prato que seja sugestivo para compor o nosso almoço e o nosso jantar, não é um prato pequeno, mas é um prato com uma distribuição dos nutrientes de uma forma adequada. Então, quem procura aí na internet o prato saudável, se a gente pensar num prato saudável, que é esse nome que a gente vê na internet, você vê um prato que ele é repleto. É um prato onde metade do prato vai ter lá os vegetais, legumes, né? A salada compondo metade do prato, um quarto do prato, os carboidratos, que são os alimentos fontes de carboidrato, na verdade, que hoje a gente preferencialmente chama como energéticos, tá? Aham. Então vai ser ou arroz, ou a batata, ou a farofa. Ai, mas pode ser os três juntos? Pode. Você divide a proporção. Ah, e hoje eu quero comer arroz, batata e farofa. Então você vai pôr um terço de arroz, um terço de batata, um terço de farofa, entendeu? Entendi. Não precisa ficar demonizando ou um ou outro. Ah, eu Aham. vou comer. Ai, pode comer macarrão? Pode. Põe lá num quarto do seu prato o macarrão. E aí no outro quarto do prato, a proteína vegetal ou animal, que são os alimentos que a gente chama de construtores, que vai construir nossos músculos, nossos tecidos, que é o que a gente chama o quê? Dos feijões e a mistura, né? Então, a mistura é uma carne, um frango, um ovo. Então, o prato ideal, saudável, se você vê, é um pratão. O prato que eu como no almoço e no jantar é um pratão. Quem acompanha a minha rede social vê que às vezes eu posto, né, nos stories. Então, isso sacia. Não precisa, né? Então, essa questão de trabalhar essa mentalidade de escassez, talvez a gente trabalhando esse gatilho, né? Ensinando, orientando como montar aquele prato, talvez diminua essas porções. Porque também vai distribuir os grupos alimentares de uma forma que sacia. E não precisa exagerar. Entendi, mas para quem tá habituado a comer sempre um pratão montanha, não esse pratão que você falou, mas aquele pratão montanha, quando ela vai mudando para um prato assim que é o mais ideal, ela vai sentir fome no começo ali, acredito eu, ou não? Não, depende, É? né? Porque a gente vai trabalhando exatamente a fome e a saciedade. Então, primeiro a pessoa se conectar com o sinal do corpo. Por que que ela quer montar aquele prato montanha? Que fome é essa? Você tem Entendi. fome De de repente quê? nem existe, Nem né? existe essa fome física, de repente. Tá. A gente tem que identificar, né? Você tem fome de quê? Né? De repente, esse gatilho, ele é muito mais emocional do que físico. Como que estão as outras refeições? Para ele chegar no momento desta refeição com esta fome, com esse apetite, né? Entendi. Então, você tendo todas as outras alimentações balanceadas em nutriente, isso fica muito tranquilo depois, né? Essa questão da fome, da saciedade, ela fica muito bem dividida. É Interessante. muito interessante. É, muito interessante. Pensando neles aqui já, né? Vou ter que mandar depois o link do podcast para eles. Vamos lá. Então, voltando agora, né? Nosso canal é muito focado para os empreendedores, né? Nós falamos bastante aqui sobre alimentação, sobre nutrição, mas voltando sobre para os empreendedores. Eu tenho aqui pessoas que assistem a gente que tá no CLT e quer empreender às vezes, e às vezes fica com medo de fazer essa transição. Às vezes a pessoa tá em algum ramo de atividade, quer mudar outro ramo de atividade, mas fica com medo também, porque fala, tá no confortável, vamos dizer assim, né? O que que trouxe coragem pra Flávia pra falar, não, eu vou, se eu tiver com medo, eu vou com medo mesmo, como dizem assim, né? O que que você deixa de dica aí pras pessoas que querem fazer essa transição? No meu caso, foi minha própria história de vida, Aham. né? Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei de empreender. Eu gosto muito de estar envolvida em projetos.
Eu gosto muito de gestar, né, o projeto, de ver o filho nascer. Eu gosto muito disso. Então, é uma coisa que eu já trago comigo. Claro que a pessoa, além de amar o que faz, ela tem que ter aquele cuidado, né, de não jogar tudo para o alto, ter um respaldo financeiro. Se você está no CLT, você já ter isso planejado, fazer sua reserva, né? Muitas vezes levar uma coisa paralela a outra, até se sentir seguro para migrar, né? Mas acho que acima de tudo, ter paixão. Paixão, o olho tem que brilhar naquilo que você faz, né? Mas sempre com muita cautela, né? As pessoas têm família, a pessoa, né? Não pode também jogar tudo pro Sim. alto, agora eu vou fazer isso, esquecer aquilo, não. Tudo é uma transição. No meu caso, são questões que eu passei de divórcio, falecimento do meu pai, então que acabam me impulsionando para eu fazer o que eu gosto, o que eu quero, né? Que no caso é empreender. Sempre gostei e estou tendo esse A momento. vida te empurrou um A pouquinho vida também. também deu aquele empurrão, né? Aham. Eu sempre trago para quem já assistiu alguns podcasts ou para quem já foi nas minhas palestras. Para mim não foi bem assim, né? Eu não tive esse planejamento. Eu era do CLT e resolvi empreender e não tive essa sabedoria na ocasião de assim, eu vou continuar aqui no CLT garantindo o meu e vou começar a empreender aqui. Não, eu larguei tudo simplesmente e falei, a partir de amanhã eu vou empreender. Montei o escritório, fiquei 9 meses até fechar o primeiro cliente. Então sofri bastante. Então essa dica que você traz é importante, porque é possível fazer uma transição de carreira, mas que seja feita aí com um mínimo de estrutura, né? Sim, mas por outro lado, essa fala que você traz também é um enorme motivador, né? Porque a pessoa que joga tudo pro alto, ela tem que fazer aquilo acontecer, É, isso é. né? Então a gente tem que ver sempre os dois lados da moeda. Às vezes a pessoa tá lá no CLT e não tem tanta coragem, fica acomodado lá, né? Ai, agora, e às vezes patina para tomar a decisão. Mas não digo que todos devam jogar para o alto. Mas eu acho que também jogar para o alto tem esse Você fator acaba não tendo outro motivador que caminho, você não tem outro né? Você caminho. acaba não Então, tendo outro ou caminho. você faz dar certo, ou você faz dar certo, né? Não tem outra alternativa. No meu caso, a vida acabou me levando a isso. Eu tive que sair do CLT por uma questão familiar. Minha filha, na época, passou por uma cirurgia. Então, tive que sair do CLT, mas tudo já planejado. Olha, assim que ela se recuperar, eu volto para o mercado. Assim que ela se recuperou, infelizmente, o meu pai faleceu, né? Então, assim, eu voltei para o mercado, já tive uma colocação, mas aí eu tive que dar o apoio para minha família. Eu tive que dar o suporte para minha família. Então, isso foi também muito negociado com a minha mãe, né? Mãe, eu vou ficar aqui, eu vou dar esse suporte, porque até questões burocráticas, de, de pensão por morte, enfim, até a gente entender o que seria a vida a partir daquele momento, a minha ausência, ainda que fosse para o mercado de trabalho, naquele momento a balança pesou mais para que eu desse esse suporte para minha família. E aí surgiu a oportunidade pelas minhas professoras da Anhanguera de fazer essa preceptoria de estágio, o que foi algo que assim maravilhoso, porque além de eu não ficar fora o período integral, porque são 6 horas por dia, Aham. é perto da minha casa. Então, eu conseguia dar o suporte para minha mãe, ao mesmo tempo que eu conseguia estar reinserida no mercado de trabalho, e estando também numa universidade, onde eu me formei, tenho muito carinho, até hoje, né? É uma honra estar com elas hoje como colega de trabalho, e é um aprendizado, né? Quando você ensina, você mais aprende. E quando você ensina, você também tem que ter humildade, que você, aquelas pessoas que estão lá, os alunos, né, os outros colegas de trabalho, você absorve demais. É um crescimento pessoal também muito grande, né? Então, a vida me trouxe essa oportunidade também, que mesmo nesse momento de luto, nesse momento de dor, nesse momento que eu tinha que correr atrás de um monte de coisa, consegui uma oportunidade de trabalho que vinha também ao encontro do que eu sempre quis, eu quero muito ainda, vou fazer um mestrado, está nos planos para dar aula, né? Então trouxe também coisas que estavam dentro do que eu gostaria de fazer, do que meu olho brilha, né? Então, acho que quando o trabalho vem dessa forma, vem como um prazer, não é um trabalho, né?
A gente fala trabalho, parece que essa palavra tem uma carga tão É forte, não é? pesada, né? Parece que tem uma carga tão negativa, mas eu acho que o trabalho, quando é feito com amor, é o servir, né? Eu estava esses dias conversando com a Gisele, né, a Gi, Aham. sobre isso. O que seria da gente se não fosse o servir? Eu acho que não faz sentido a vida se você não tiver o trabalho, se você não tiver o servir. Eu acho que isso faz muito parte da nossa existência, do porquê que a gente está aqui. Porque no fundo, todo o trabalho é o servir, né? Exato. Seja qual for o trabalho, seja na advocacia, na nutrição, seja o pessoal que está gravando aqui com a gente, estão servindo para alguma coisa, né? Está servindo a alguém para que algo aconteça, né? Quando eu estava na UAN, né, na Unidade de Alimentação e Nutrição, a minha chefe, Adriana, com muito carinho, a Adriana e a Tati, ó, tô fazendo bastante homenagem aqui, porque são as pessoas que, assim, me incentivaram tanto em momentos tão difíceis da minha vida, Aham. pós-divórcio, pós-falecimento do meu pai. Eu sempre tive cercada de pessoas tão maravilhosas, assim como vocês agora, né? A vida, ela me presenteia. A todo momento eu encontro com pessoas maravilhosas. Então, ela falava assim pra gente, nós estamos para servir, literalmente servir, porque a gente faz parte de um refeitório, né? Então, o servir, ele envolve amor naquilo que a gente faz. E tem uma coisa que eu trago comigo, que eu gosto demais de cozinhar. E eu acho que o cozinhar, ele é um ato de amor. O cozinhar é uma alquimia. Você vai colocar naquele alimento o seu afeto, o seu humor. Eu não admito alguém que esteja cozinhando comigo de mau humor. Porque eu Legal. falo assim, gente, o alimento Ele absorve, né? é uma energia. Ele absorve. Ele vai entrar no corpo da outra pessoa. Então, o que que eu vou colocar no corpo da outra pessoa? Se não amor, se não energia boa, né? O alimento nutre não só o corpo como a alma, né? A alma no sentido não só literal, como no sentido do emocional, né? Então, essa palavra que a minha chefe, essa frase que ela trazia, vinha muito ao encontro do que eu acredito também. Quando eu estou cozinhando, eu desligo. Nossa, é uma terapia. Minhas filhas vêm conversar comigo, às vezes elas falam assim: Ô mãe, você não está ouvindo? Eu falo: Oi? Oi? Porque eu estou tão envolvida naquele processo, eu estou tão absorvida em fazer o melhor, em fazer com amor, porque aquilo vai entrar primeiro no meu corpo, não é? Sim, com certeza. Então, eu sempre falava para minha equipe, para os cozinheiros, né? Aliás, vou mandar um beijão Claro, claro. pro Rafa, pro Reis e pra Cláudia. Foram os três cozinheiros que até hoje eu tenho contato. O Rafa tá lá em Portugal e tem contato comigo até hoje com muito carinho, porque eu sempre falava para eles, eu pegava no pé deles, eu era a chata do rolê. Mas eu sempre falava, o primeiro que vai comer essa comida somos nós. Então, essa comida tem que estar maravilhosa, tem que estar perfeita, porque primeiro ela vai alimentar o nosso corpo e vai alimentar o corpo de outras pessoas. Vai nutrir, vai levar energia. Então, gente, cozinhar é um ato de amor. Nunca se esqueçam disso, que a gente está levando para dentro do nosso corpo. Então, tem que ser um alimento de qualidade e recheado de amor. Eu acredito muito em energia, né? Eu acho que até a água absorve energia. Você tá com a água ali, tô sempre com uma garrafa de água em cima da minha mesa. Se a sua energia não tá boa, essa energia transfere para aquela água ali. Se você xinga, a água absorve aquela energia. Pelo menos é o que eu acredito, Você já né? viu um estudo que circulou na Que internet uma congela época? a água e mostra no, no, Que mostrava os no, no micro. cristais da Já água, vi, né? já Eu vi. também eu acredito muito nisso. E da forma que a água pega essas energias, o alimento eu acredito que não seja diferente, né? E pensa uma coisa, o nosso corpo é formado cerca de 70% de água, né? Então você já imagina, você tem ideia, se a gente está falando da água, se você ingerir essa água que vai fazer 70% da composição Do do seu seu corpo corpo. com essa energia, o que que você está colocando para dentro do seu corpo? Então, com certeza, a mesma coisa é o alimento. Gente, o que a gente está falando aqui é empírico, tá? Não é nada de estudo científico. É algo que a gente acredita, É. mas eu acredito muito nisso. Como tudo na nossa vida, é só a gente reparar. Se você entra num ambiente que as pessoas estão alegres, estão felizes, estão emanando amor, você se sente bem, Sim. né? Se você entra num ambiente que está todo mundo carrancudo, a vida, o azar, você se sente mal, né? Então, eu trago isso muito para o meu cozinhar,
para o meu alimentar, o momento da refeição também, isso é muito importante, que no momento da refeição a gente esteja presente naquele momento, te esteja dedicado àquele momento, como se o momento da alimentação fosse um ritual, sabe? Porque hoje a nossa vida é tão corrida, que a gente está tão no automático, que a gente não para contemplar as coisas simples da vida. Então, o momento da refeição, evitar telas, sabe? Evitar o celular, evitar assistir o noticiário cheio de desgraça, né? Você está no momento da sua refeição, sabe? Se concentra naquele alimento, procura usar os 5 sentidos naquele alimento. Então, você está vendo aquele prato bonito, aquele prato colorido, você está sentindo aqueles aromas, né? Você vai colocar o alimento na boca, você vai sentir aquela textura. Gente, É, isso é é muito inte- verdadeiro. interessante você falar disso, porque quase todo podcast aqui, de acordo com o decorrer da conversa, eu falo de algum livro, porque eu gosto de ler, né? E tem um livro que chama A Magia. Não sei se você já leu ou se você já Não. ouviu falar. É um livro que chama A Magia. É um livro sobre gratidão. Então, ele tem um desafio ali que você vai lendo o livro, e um dos desafios do livro é assim: todo dia você tem que pegar um caderno e agradecer por 10 coisas ali no caderno. Quando você começa a ler o livro, você fala: Meu, eu não vou ter 10 coisas para agradecer durante um mês, coisas diferentes para poder escrever dali. Depois você vai começa a ler o livro e você vai vendo, meu, eu tenho muito mais do que 300 coisas para agradecer. Né? É o agradecer pelo ar que você respira, é pelo Por alimento, é por acordar acordar de todo dia manhã, já é uma vitória? é pelo sol, é pela chuva. E aí a gente vai se conectando com esse livro, Sim, né? Chama A Magia. é Depois você muito tiver a bom. Eu vou querer oportunidade. ler. E uma das partes do livro fala sobre o alimento, né? E aí eles trazem alguns desafios lá. Tipo, hoje quando você for se alimentar, procura ter um trato diferente com alimentos. Sentir o sabor de... E eu vi que, tipo, o sabor fez assim, ó. Puf, tipo, parece que ampliou o sabor. Por quê? Porque você come muito no automático. Você para na hora do almoço ali, às vezes está imerso no trabalho e em vez de ter 1 hora de almoço, você tem 10 minutos para poder almoçar e voltar pro trabalho. E se você fazer esse exercício de, não, agora eu vou ter 1 hora do meu almoço mesmo, eu vou ter o prazer ali em me alimentar. E não precisa ser que nem você falou, no fim de semana estou em família e aquela mesa farta. É o arroz, feijão e o bife ali da sua marmita durante a semana e você saborear aquilo, porque é aquilo que está te dando energia para você conseguir executar o seu serviço. Exatamente. E quando você saboreia, né? Quando você se permite saborear o alimento, você já percebeu como fica a sua saciedade? É totalmente diferente, totalmente diferente. E quando eu li esse livro, e aí de vez em quando, né, é uma coisa que eu deveria fazer sempre depois que eu li o livro, mas de vez em quando eu me lembro, no momento da alimentação ali, e parece que sempre que eu me lembro e que a gente se alimenta de uma forma diferente, mais consciente, o sabor é outro, assim. O sabor é outro. É a mesma coisa que você comeu, você pode comer a mesma coisa hoje do que ontem, mas se você estiver hoje conectado com o alimento e ontem você não estava, hoje o sabor é outro, a percepção é outra. É totalmente diferente. É uma coisa incrível, assim. Exatamente. Isso tudo a nutrição comportamental aborda, né, no tratamento. Porque é aí também onde entra essa questão dessa de comer tanto, entendeu? Porque a Aham. pessoa é saboreando o alimento, participando desse processo de cozinhar, né? Quando você cozinha, quando você vai às compras, você naturalmente vai optar por coisas mais saudáveis. Se você para no supermercado para ler o rótulo dos alimentos, né? Então, enquanto você lê um rótulo que está escrito assim, abacaxi, suco de abacaxi, vai. É, abacaxi, ok, né? Agora, se você pega um alimento e fala assim, extrato de abacaxi, corante da cor do abacaxi, O extrato de abacaxi saboriza... já não é Não, abacaxi. vamos supor, né? Você vai pegando aquilo que Já tem muda, né? tudo lá, menos Menos o o abacaxi, abacaxi. né? Então você também começa a adquirir uma consciência diferente, né? Você fala, peraí, eu vou comer isso? Eu vou colocar isso no meu corpo? Tá? Vez por outra, ok, gente, tomou um refresco de abacaxi, é só um exemplo, tá? Aham. Mas eu estou dizendo que quando a pessoa se envolve também em todo esse processo, ela tende a comer de uma forma mais saudável, mais equilibrada. E até em menor quantidade. E você já tinha essa consciência antes de estudar nutrição ou não? Olha, na minha família, esse ato da alimentação sempre foi muito parte da nossa vida. Né? Até o que lá atrás eu falei que o meu pai foi fazer a gastronomia e que naquele momento me incomodou, depois na vida adulta foi o que mais nos uniu
E foi um grande legado que ele deixou e que a Tinha um gente porquê, né? nada é por acaso, né? Mas aqui, às vezes, naquele momento, a gente não está preparado para entender aquilo. Então, na minha família, desde a época dos meus avós maternos, porque infelizmente eu não conheci os meus paternos, já eram falecidos, né? A gente tem o hábito em torno de uma boa mesa, né? Uhum. Então, os almoços de domingo, quando meu pai fazia, já era uma celebração. Já envolvia minhas filhas, o que que vai elaborar de cardápio, aí chama minha irmã, vem minha sobrinha, eu preparava junto com ele. Então, às vezes, a gente já preparando e já degustando um bom vinho, né? Por que não? Né? É Claro. saudável? Depende, né? Então, aquele momento, a gente passava o dia em torno da mesa. Então, sentava todo mundo, aquela mesa bonita. Isso também é importante, sabe? Mesmo que você esteja na sua família, só você, sua esposa, sua filha, é importante. Põe a mesa bonita, põe aquela louça bonita. Não deixa para visita. Não. Gente, deixa para quem a gente ama também, se ama como família, né? Por que não pôr uma mesa bonita de vez em quando, né? Tudo isso influi. Então, isso vem já uma tradição da minha família, de em torno da mesa, repetir receitas de família. Ah, então, é, a Flávia faz o sagu da avó, entendeu? Aham. Ah, o bolo de fubá da avó. Então, tudo isso traz boas lembranças, né? O que a gente chama de memória afetiva. Isso também tem uma influência bem grande, né? Nesse ato de se alimentar saudável. Isso é saudável, Sim. né? E voltando para a advocacia, seu pai veio a falecer, mas aí quando ele faleceu, o escritório fechou ou ele já tinha fechado o escritório antes? Meu pai se aposentou aos 70 anos, né? Então, aí nessa ocasião ele já havia fechado o E sua irmã escritório. seguiu, Minha irmã já também, quando casou-se, teve a minha sobrinha, também não deixou de trabalhar com ele, mas ela ainda né? segue na advocacia? Não, mudou Não, hoje ela também. estuda psicologia. Ah, também. Olha só, hoje ela estuda psicologia. E aí a sala onde era o nosso escritório vem alugada, né? Aham. Mas assim, é o que eu falo, a advocacia, o direito está presente sempre. Eu tenho minha OAB, está aqui guardadinha. Se precisar também Se nessa área, podem te precisar, pode procurar. chamar. Na área da nutrição também, né? A gente trabalha também muito com a parte de boas práticas, como eu trabalhei nessa parte de unidade de alimentação e nutrição, né? Muito dessa questão das boas práticas na preparação dos alimentos, né? O que seria isso? É o que a legislação traz para a gente, que uma unidade de alimentação e nutrição, quando eu falo UAN, gente, também é um restaurante, tá? O UAN que a gente fala, Unidade de Alimentação e Nutrição, ela tanto é um refeitório de uma empresa, como é um restaurante de rua, tá? Como a pessoa que produz um alimento é uma fábrica de alimentos para vender. Então, eles têm que seguir padrões que a legislação traz, tá? Padrões de qualidade, para que aquele alimento tenha segurança, né? A segurança dos alimentos, não tenha uma contaminação microbiológica, não tenha uma contaminação física. Vira e mexe, às vezes vocês veem no noticiário, né? Um produto tinha pelo de roedor, outro produto tinha caco de vidro. Isso é uma fiscalização da Anvisa, tá? A gente tem legislações que falam das boas práticas, tanto a nível federal, como estadual, como municipal. Então, nessa parte de produção de alimentos, é uma atuação do nutricionista também. Então, são muitas leis. E eu, como advogada, eu me sinto muito à vontade nesse universo de leis. É uma parte que eu gosto muito de boas práticas, de manual de boas práticas. É É, uma parte de rotulagem. mas existe uma situação de alguns empreendedores que às vezes as pessoas começam a empreender por necessidade. É muito comum no Brasil, acho que mais de 50% dos empreendedores começam a empreender por necessidade. Então, eu vou pegar um exemplo assim muito pessoal meu mesmo. Teve uma época da minha vida, estava com o escritório lá 9 meses sem cliente, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar água, tinha que pagar luz. Eu tive que vender meu carro para poder manter o escritório. E nessa época, minha esposa trabalhava fora, mas mesmo assim não estava dando conta. Eu, filha na escola, tudo, e ela começou a vender bolo de pote. Então a prima dela fazia bolo de pote, dentro de casa, totalmente caseiro, sem nenhuma regulamentação que você trouxe. E minha esposa pegava esses bolos de pote, levava, ela trabalhava lá no Brás, e já passava ali nas lojas vizinhas e vendia todos os bolos de pote lá. E esse negócio não veio para frente, foi situacional ali naquela ocasião. Então não foi um negócio que cresceu. Mas se esse negócio viesse a crescer,
Aí ela teria todo um regulamento, né? Digamos que essa empresa de bolo de pote fosse crescendo aí. O que que ia acontecer, você como nutricionista e como advogada? Primeiro, assim, é, a questão das boas práticas, mesmo que a gente comece uma produção caseira, né? É, Foi exatamente isso que me levou a estudar o técnico e fazer a nutrição. tá. Porque na época eu fazia os bolos caseiros, tal. Então, assim, te tem que ter em mente que esse alimento, ele é um risco, certo? A pessoa que vai comer esse alimento, ele tem que ter o mínimo risco possível. Você está tratando da saúde das pessoas. Tá. Então, esse alimento, se ele não é manipulado com uma higiene adequada, se a pessoa não lava as mãos como deve lavar, se a É. pessoa não usa touca, se a pessoa usa maquiagem, barba, brinco, cílios postiço, esmalte na unha, você entendeu? É tudo uma cadeia que interfere na manipulação do alimento. Se a pessoa não conserva aquele alimento numa temperatura adequada, Tá. se ela não faz a cocção daquele alimento numa temperatura adequada, se ela não faz a embalagem desse alimento, etiquetar esse alimento, qual a validade desse alimento. Então, isso começa desde o recebimento, desde a compra lá, entendeu? Então, a questão de tempo e temperatura, ela é primordial. Isso a lei traz, né? Qual o tempo que você pode manter aquele alimento em determinada temperatura. Então, para quem está começando, é importante sim, você acha muito conteúdo na internet. Aqui em São Paulo, a legislação é a CVS 5, a legislação do estado de São Paulo. No ABC, nenhuma cidade tem uma legislação própria. Mas na cidade de São Paulo tem a portaria 2619. Então, essa legislação traz todos os requisitos que o manipulador de alimento tem que seguir. E é perfeitamente aplicável para dentro de casa, Tá. tá? Então, a pessoa vai se informar. Aí, hoje, como tem a questão do microempreendedor individual, né? Tem a questão do É. MEI. Então, as prefeituras, eu sei que a Prefeitura de Santo André, ela oferece essa formação para a pessoa que se torna MEI. Ela tem lá uma formação em boas práticas, né? E essa pessoa recebe essa capacitação, e conforme sim a empresa vai crescendo, vai tomando corpo, é necessário sim que tenha um profissional habilitado para fazer numa consultoria, né, preventiva. Então, é muito importante que tenha lá um nutricionista que vai verificar. Gente, a produção de alimentos é assim: você vai com um termômetro lá. Então, você tirou do freezer a carne para descongelar, é na geladeira. Não é na temperatura ambiente, não é na janela, não é embaixo da. Sabe? Tem toda uma série de requisitos. Então, esse descongelamento, temperatura controlada. Hum. Vai cortar a carne para fazer a carne, por exemplo, essa carne ela tem um prazo que ela pode ficar fora da refrigeração. Aí essa carne vai para cocção, tô dando um exemplo assim, a grosso modo. Aham. Tem que atingir uma temperatura no centro geométrico dela, para que ela fique segura, para que mate aquelas bactérias. Você entendeu? Depois vai para a distribuição, que você vai nos restaurantes, por exemplo, self-service, tem aquela distribuição nos balcões, tem o tempo e temperatura que ela pode ficar exposto lá, tá? Tudo isso é muito importante. Porque aí, de repente, está fora daquela temperatura, pode proliferar os micro-organismos patogênicos. Isso muitas vezes não dá odor, tá? Muitas vezes o alimento, ele não deteriorou. Tem um micro-organismo que é deteriorante, tem um micro-organismo que é patogênico, Entendi. tá? Então, muitas vezes a questão de fora do tempo e temperatura pode causar doença. E ter uma profissional por trás disso diminui esses riscos, É né? Não vou falar primordial. zero os riscos, Não mas existe zero diminui. risco, né? Tá. Eu acho assim, a gente acordou, a gente está Aham. correndo risco, não Sim, é? Eu acho sim. que não existe zero risco. Mas sim, minimiza muito o risco, porque você vai ter toda essa questão preventiva, tá? Você vai ter todo o controle do processo, né? Você vai ter o controle de todos os riscos da operação, desde o recebimento numa indústria, né, numa unidade institucional, você vai receber, né? Você não vai no mercado comprar, você vai receber dos fornecedores. Então, esse controle é desde o recebimento
Ah, veio num caminhão refrigerado? Como chegou essa carne? Você vai aferir a temperatura desde lá. Você vai Entendi. ver o caminhão, se está limpo, se o motorista está uniformizado, sabe? Então, o risco ele é controlado a todo tempo, porque você tem que garantir que o consumidor pensa numa escola. Quem vai consumir aquela criança, aquela alimentação? As crianças. Pensa num hospital. São pessoas enfermas, né? Então você está falando tanto de um público de pessoas saudáveis, como de um público de pessoas enfermas, né? Que está ingerindo aquela comida. Então, o controle dos riscos, ele é primordial em todas as etapas do processo. Então, não é assim, sabe? Eu Não é entendo. largado, né? Não, não é largado, não é largado, porque existe uma responsabilização. Se a pessoa ficar doente porque ingeriu aquele alimento. Então, numa grande empresa, existe sim já as políticas, né, de também, se aconteceu, é raro, tá, gente? É raro. Da mesma forma, se a pessoa ficar doente e quiser culpar aquele alimento e não for, você tem uma defesa ali, né? Porque Porque você a tem empresa todo o tirou acompanhamento. amostras, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito controlado, né? Não cheguei, você tocou nesse ponto importante. Então, toda refeição que ela é servida numa unidade de alimentação é tirada amostras. O que que são amostras? Você vai lá, seguindo todo um processo de higiene também, de lavagem de mãos, os saquinhos adequados, os utensílios adequados, vai tirar amostra daqueles alimentos, tanto dos frios, como dos quentes, como dos líquidos, como das frutas, de tudo que você serviu aquele dia, você vai retirar amostras, você vai etiquetar aquelas amostras, vai pôr todos os dados que a lei pede, quem tirou aquela amostra, que horário tirou aquela amostra, que dia tirou aquela amostra, o que que foi, qual a refeição, o que que é aquela amostra. Você vai manter em refrigeração. Por quê? Aconteceu uma fatalidade de alguém ter contraído uma doença, você tem a amostra como contraprova, entendeu? Entendi. Tem algumas pessoas que estão assistindo a gente que iam montar restaurante e até desistiram agora, viu? Ou não, né? Ou já sabem que tem que contratar um profissional, mas assim, as pessoas não imaginam, né? Você imaginava? Não, não tinha ideia. Então, você imagina o dia a dia disso. Para higienizar uma fruta, gente, Pra tem que fazer ficar em solução acontecer. clorada. E você imagina isso no universo? Tem unidades de alimentação de 300 refeições, unidade de alimentação de 5, 10 mil refeições. Imagina o porte das indústrias, né? Nossa. Então, todas têm que ter processos muito bem elaborados e muito bem controlados de higiene, tá? Maior parte é higiene, tempo e temperatura. Isso é o que rege. Aham. Então, muitas pessoas não imaginam isso. Flávia, nós estamos chegando aqui, o nosso tempo. Passa rápido, você viu, né? Rápido! Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter assunto para falar em 1 hora? Passa super rápido. Às vezes a gente quer falar mais, porque aí vai vindo outras coisas na cabeça e o tempo vai acabando. Eu queria te agradecer por você ter topado participar. E eu queria que você também divulgasse aí quem quiser te encontrar, passa seus contatos pro pessoal, como que eles te encontram, como que eles te contratam. Tá, então, assim, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam minha trajetória, que eu trabalhei, que eu trabalho, que estão comigo no meu dia a dia, que acreditaram e acreditam em mim, minha família também. E quem quiser me contatar, meu Instagram é @flaviamanfredinutri. Eu tenho postado conteúdos que têm muito do que nós estamos falando aqui, né? E em breve teremos novidades com relação a cursos online, grupos online. E vocês me acompanham que estou sempre postando, atualizando Todas as os suas conteúdos. novidades vão estar lá no Todas as Instagram. novidades estarão lá no Instagram. Flávia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.